Pode ir, Lucas, está gravando já. Ok, então, bom dia pessoal, bom dia a todos. Uma grande satisfação aqui participar desse primeiro evento, né, do OSA Chapter, e mais satisfação ainda de apresentar o nosso próximo palestrante, né, o professor Bertoldo de Lima Bernardo. Ele é aqui da casa, né, aqui da UFPB, fez a graduação, mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba, concluído aí no ano de 2013. Né? Em seguida, ele foi fazer o pós-doutorado dele lá na Universidade de Harvard, né? Concluído aí no ano de 2016. Já foi professor da Universidade Federal de Campina Grande, aí pelo período de 2016 a 2017, e atualmente incorpora aí o nosso quadro permanente de professores do Departamento de Física da UFPB. Né? O professor Bertoldi também, né, é pesquisador. As áreas de pesquisa dele, de interesse, estão aí dentro de ótica quântica, né, que já que estamos falando estamos aqui no evento da OSA, mas também fundamentos de mecânica quântica, termodinâmica quântica, né, então todas essas fazem parte dos objetivos de pesquisa atual dele. Além disso, né, mais recentemente foi eleito aí novo coordenador dos cursos de graduação em física aqui da UFPB, e acho que vale a pena mencionar, orientador de dois dos estudantes que compõem aqui o nosso Student Chapter, né, que sou eu e o Carlos. Então, professor, é uma satisfação, um prazer poder ouvi-lo, e passo a palavra ao senhor. Ok. Obrigado, Lucas, pelo convite, pela apresentação, pelas palavras. Obrigado, Jesus, professor Jesus, pela iniciativa. Isso está sendo excelente. Eu estou muito feliz em ver isso nascendo aqui em João Pessoa. Espero que floresça. Então, já te agradeci antes, mas eu acho que nunca é demais. O que você está fazendo é muito importante para esse departamento. Tá? Bom, deixa eu tentar aqui compartilhar minha apresentação. Lucas, só me fale, por favor, se você está conseguindo ver minha tela. Estamos vendo. Ok. Então, posso começar, certo? Pode sim, professor. Ok, obrigado. Bom, pessoal, o título da minha palestra de hoje, né, se chama Quo vadis photon, né? Quo vadis é um termo em latim que diz para onde vais, é uma pergunta, né? Então, a pergunta é para onde vais, photon? Né? E essa pergunta tem dois sentidos, né? Tanto o sentido prático, que é realmente perguntar para ele por onde que ele vai nos caminhos, por exemplo, de um interferômetro, que isso é uma pergunta que a gente se faz há muito tempo, né? E acho que vai continuar a se fazer há muito tempo. E também no sentido do estudo do fóton, né? Para onde é que vai isso? Então, tem esses dois sentidos a minha palestra. Então, é uma pergunta ambígua, tá? Então, vamos começar. Só queria iniciar apresentando o grupo de pesquisa rapidamente aqui. Vou botar um apontadorzinho. Hoje a gente conta com esse pessoal no grupo. É o grupo que eu chamo Grupo de Teoria Quântica, né? Aqui a gente tem o Ângelo e o Jair, são dois estudantes de doutorado, estão trabalhando com controle quântico, dinâmica quântica. Temos aqui a Andréia, estudante de doutorado, né, e o Lucas, que acabou de me apresentar, né, fazendo iniciação científica. Eles trabalham mais com viés de óptica quântica. A gente tem aqui o Carlos Ribeiro e o William Magalhães, que já estão mais desenvolvendo trabalhos voltados à termodinâmica quântica. Aqui temos a Rejane, que espero o final do mês seja a nossa primeira doutora formada no grupo, né, vai apresentar uma tese sobre correlações quânticas no final do mês. Vou falar rapidamente no final sobre o trabalho dela. E eu estou aqui como treinador dessa turma, tá certo? Bom, então vamos seguindo. Para falar do fóton, vamos falar inicialmente da gênese, né, como que esse estudo começou. Né? Todo mundo sabe que isso começou com Einstein, né? Acredito que todo mundo sabia, mas eu, particularmente, eu nunca tinha dado uma olhada no artigo. Eu fiz isso ontem, né? E me chamou muita atenção esse artigo. O título é Sobre um aspecto heurístico a respeito da produção e transformação da luz. Foi publicado no Annales der Physik, em 1905, um dos 5 artigos miraculosos, né, do Einstein, né, os famosos. Esse artigo, geralmente, ele é referido como o artigo do efeito fotoelétrico,
né? Até ontem eu tinha essa concepção, de fato é o artigo do efeito fotoelétrico, mas quando eu li o artigo, ele falou muito pouco sobre efeito fotoelétrico. O artigo ele tem 8 sessões, somente a última sessão é que ele comenta sobre efeito fotoelétrico. Mas, de fato, a ideia do fóton, ele não chama fóton, ele chama quanta de luz, vem nesse artigo. Mas o Einstein faz um esforço enorme ao longo do artigo, acho que tem umas 17 páginas desse artigo, para dar o argumento que a luz poderia ser uma partícula quando ele compara a entropia da luz, ou seja, de uma radiação presa numa cavidade, com a entropia de um gás ideal e vê que ambos variam igualmente com o volume da cavidade. Então, o argumento foi baseado em termodinâmica boltzmanniana mesmo, que ele infere que a luz poderia ser formada por partículas, né? E ele fala que é uma coisa heurística, né? Ele não está convencido disso, mas ele concorda que é um ponto de vista interessante que ele está propondo, que valeria a pena olhar para a luz daquela forma. Então, ele não institui de fato que a luz seja formada por partículas, mas que isso ajuda a refletir sobre certos aspectos. A maior parte do tempo nesse artigo foi, de novo, do ponto de vista termodinâmico, e no final ele faz uma aplicação, ele comenta que dava para entender o efeito fotoelétrico, que tinha sido medido experimentalmente pelo Philip Leonard, acho que em 1903, e que dava uma ideia muito boa, né? E o efeito fotoelétrico a gente sabe aqui, a incidência de luz sobre uma placa metálica faz com que você arranque elétrons dessa placa, então a perspectiva de luz como partícula era interessante para descrever esse experimento. Bom, então, realmente, apesar de ser famoso como artigo do efeito fotoelétrico, o prêmio Nobel do Einstein é por isso, mas o grande esforço do Einstein nesse artigo é fazer uma argumentação termodinâmica pela qual a luz deveria ser formada por partículas. Bom, aí a pergunta vem agora, a gente realmente precisa disso, né, para a época, né? Será que as pessoas começaram a se perguntar, será que a gente precisa realmente disso? A argumentação do efeito fotoelétrico foi importantíssima para as pessoas, de fato, começarem a refletir sobre isso. Mas em 1926, o Gregor Wenzel, um físico muito bom, tá? Talvez pelo nome vocês não conheçam, mas quem lembrar aí do curso de mecânica quântica da aproximação WKB, esse aqui é o W do WKB, então ele tem contribuições importantes, e no ano de 1926 ele chegou com esse artigo aqui, né, sobre a teoria do efeito fotoelétrico. Ele mostra como você descreve totalmente o efeito fotoelétrico sem precisar da ideia do fóton. Ele mostra que é desnecessário pensar na luz como em termos de fóton, basta você pensar na teoria de Planck, que de fato a matéria ela absorve energia em pacotes de energia, em pacotes, em quantidades bem definidas, mas não é necessário que a luz tenha esse guia, né, esse movimento de energia através de fótons, de pacotes de luz, mas somente a matéria precisa absorver dessa forma. Então, isso, na época, foi um artigo que as pessoas começaram a pensar até, pô, o Einstein ganhou o prêmio Nobel por isso, e esse cientista aqui está demonstrando que, de fato, não tem essa necessidade toda, né? Mas, ainda bem para todo mundo, inclusive para Einstein, 3 meses depois veio essa joia, pelo Paul Dirac, desenvolvendo uma teoria elegantíssima do ponto de vista matemático, né? Teoria quântica da emissão e absorção de radiação, onde é o famoso artigo da quantização do campo eletromagnético da luz, por Paul Dirac, e o editor desse artigo foi ninguém menos que Niels Bohr, então realmente um artigo de uma relevância enorme. Então veio mostrar que de fato as ideias de Einstein valiam a pena pensar com mais cuidado, apesar desse artigo recente aqui oferecer uma certa resistência. Então esse artigo foi muito importante para que as pessoas dessem de fato continuidade ao estudo do fóton. Bom, mas isso, do ponto de vista experimental, né, até a década de 60, 70, ninguém tinha entendia o fóton como uma verdade absoluta. Tá? Então, a teoria se desenvolveu, muita coisa boa, no sentido estados coerentes, por Roy Glauber na década de 60, o Sudarshan também fez coisas muito interessantes nesse sentido teórico, mas as provas experimentais, de fato, que te levaram a entender a luz como sendo composta por partículas vieram mais na década de 60. O John Clauser lançou esse artigo aqui, também muito bom,
O que foi interessante desse artigo aqui é que ele é o único autor do artigo, é um artigo experimental, um experimento muito sofisticado, eu até diria para os dias de hoje, e só ele assina esse artigo. É um Physical Review D, né? Na época, hoje é só física de altas energias, né? Mas o Physical Review D publicava artigo de óptica na época. E o artigo, o experimento, desculpa, numa forma bem simplificada, tá? Pode ser entendido assim: você gera um par de partículas emaranhadas através de um processo chamado decaimento atômico em cascata, que era o método na época de se gerar fótons emaranhados, partículas emaranhadas. Hoje se faz isso de uma maneira relativamente mais simples, utilizando cristais não lineares, conversão paramétrica descendente, mas era difícil de fazer essa geração de pares de partículas, e era importante que se fizesse, que era a forma mais prática de se gerar fótons únicos na época, era gerando em pares. Então, o experimento aqui é gerar um par de fótons. À medida que você detectava aqui, você sempre esperaria detectar, às vezes poderia detectar, aqui você tem um divisor de feixe, 50-50, ou seja, você tem 50% de probabilidade de ter uma transmissão e 50% de probabilidade de ter uma reflexão, mas sempre que você detectava um fóton aqui, somente um dos detectores acusavam a chegada de um fóton. Nunca os dois, e isso vai de encontro à teoria eletromagnética. Se você pensa que a intensidade da luz ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico, isso, em princípio, não deveria ter limite inferior. Por mais que você atenuasse a intensidade da luz, você deveria sempre ter, por exemplo, contagens em coincidência, né? Ou seja, depende do quadrado do campo elétrico, você sempre vai ter uma percentagem de luz indo por esse caminho e uma outra percentagem indo por outro caminho. Mas num limite de luz muito atenuada, o que você vai observar é sempre, você ou vai ter uma partícula sendo detectada aqui, ou uma partícula sendo detectada aqui. Nunca, você perde as coincidências quando você diminui a intensidade. Tá? Então, esses resultados, né, eles mostram que a contradição da física clássica, né, da teoria eletromagnética de Maxwell, em explicar um experimento como esse. Então, de fato, esse experimento trouxe uma contribuição muito boa para o entendimento real da luz, como viajando através de partículas, né, na forma de partículas. Bom, esse outro experimento também não é o experimento original, mas está descrito aqui nesse review do Anton Zeilinger. Ele mostra uma série de experimentos da importância que o fóton teve no desenvolvimento da mecânica quântica. E aqui o que ele mostra é um experimento já gerado, também fótons emaranhados, que era a forma, ainda hoje, mais simples, eu diria, de gerar fótons únicos, de manipular fótons únicos. Você incide aqui uma radiação ultravioleta, gera um par de fótons, e à medida que você detecta um dos pares, você sabe que vai ter outro fóton nesse outro braço aqui da formação de fótons, e mesmo você tendo a certeza que fótons únicos são gerados, você, após detectar vários por um experimento de dupla fenda, certo? E esse truque de lentes aqui é importante para que você não tenha certeza por onde o fóton passa, se é pela fenda de cima e de baixo. Então, isso vai também sendo descrito de acordo com a teoria eletromagnética, que você vai ter um padrão de interferência sendo formado, mas o interessante aqui é que, mesmo você detectando fótons um por um, se você espera muito tempo, você começa a observar esse padrão de interferência que a gente conhece da física clássica, se trata a luz como onda. Então, as partículas, se você esperar a detecção de várias desses fótons, você vai, de fato, recuperar o mesmo comportamento ondulatório. E esse experimento, só para trazer alguns dados, né, pelo tamanho do experimento e pela taxa de geração de fótons, a distância entre um fóton que você emitiu nesse braço aqui e o fóton consecutivo estão distantes de 100 mil quilômetros de distância. Tá? Se você considerar o tamanho do experimento e a velocidade da luz, então eles têm 100 mil quilômetros de distância um do outro, ou seja, na maior parte do tempo o aparato está vazio, não tem fóton nenhum. E mesmo assim, parece que cada fóton ele sabe como deve se comportar para que, após vários serem detectados, o comportamento ondulatório apareça. Bom, outro experimento também importantíssimo, já no enfoque de interferência de dois fótons, foi o experimento de Hong ou Mendel, na década de 80,
que esse experimento ele é muito interessante. Você tem aqui um divisor de feixe daqueles, um pedaço de vidro aqui, que deixa passar com 50% a radiação e reflete com 50% a radiação, no caso, fótons. Então, se você incide fótons nas portas, né, nas entradas contrárias aqui do divisor de feixe, se esses dois fótons, de novo gerados emaranhados aqui, pelo aquele mesmo processo que eu comentei com vocês, se eles chegam em coincidência nesse divisor de feixe, o interessante aqui é que eles sempre vão sair juntos. Isso é uma característica da natureza bosônica dos fótons, ou seja, você precisa de teoria quântica para descrever isso. Você sabe que bósons gostam de ficar próximos uns dos outros, né? Os férmions gostam de ficar afastados, os bósons gostam de andar aglomerados, né? Então, nesse sentido aqui, esse experimento é também uma das provas cabais que você precisa do tratamento fotônico, do entendimento fotônico para descrever a luz. Então, se você tratar como onda, não tem como você descrever o fato de fótons serem refletidos nesse experimento sempre em conjunto. Nunca você vai ter um fóton saindo por uma porta e o outro saindo por outra. Sempre você vai ter eles juntos. Isso está representado nesse gráfico aqui, né? Que você tem um medidor de coincidência, ou seja, se os fótons saíssem em portas contrárias, o seu contador de coincidência registraria uma grande contagem. E quando você faz uma regulagem aqui da posição desse divisor de feixe, chega num ponto, numa posição tal que a taxa de coincidência ela cai abruptamente aqui, indicando que, de fato, fótons não saem por portas contrárias. Então, quando você continua a mover o divisor de feixe, você tem, de novo, os fótons não estão mais chegando em coincidência, tá? Não estão ao mesmo tempo interagindo com o beam splitter, então aí sim você passa a ter, de novo, a possibilidade de ter fótons saindo por uma porta ou por outra. Então, é um experimento interessantíssimo, e só para chamar a atenção, eles medem aqui, nunca é o foco do experimento, parece. O experimento fica famoso por uma razão, mas o foco desse experimento foi mostrar que o tamanho do pacote de onda, o tamanho temporal, né, o tempo que ele gasta dentro do beam splitter, é da ordem de sub-picosegundo, né? É umas centenas de femtosegundo, então é um tempo muito curto. Então, o argumento para eles publicarem esse PRL era mostrar exatamente o tempo de permanência do fóton no beam splitter, né? Parecido com o artigo do Einstein, né? O Einstein fez um esforço enorme para mostrar uma coisa, mas ficou famoso por outra coisa, né? Então, esse experimento também ficou... O foco era uma coisa, mas ficou famoso por outra coisa, um detalhe que os autores achavam, né? Então, isso é o chamado efeito Hong ou Mendel. Bom, então eu queria comentar um pouco sobre as características do fóton, né? E para isso eu vou falar um pouquinho de mecânica quântica de forma geral, não especificamente em relação ao fóton, que é alguns paralelos que a teoria quântica tem em relação à teoria clássica, né? Essas figuras aqui eu peguei no livro do Feynman, né? O Lectures on Physics, volume 3, que trata de mecânica quântica. O Feynman descreve aqui, se você tem uma parede com 2 furos, se você atira balas de revólver nessa parede, a probabilidade de você detectar balas no anteparo que vem depois dessa parede segue uma distribuição como essa. Essa P1 aqui seria a probabilidade das balas passarem pela fenda de cima, P2 a probabilidade das balas passarem pela fenda de baixo, e se você deixar as duas fendas abertas, a probabilidade de você detectar balas no anteparo é dada pela soma dessas distribuições individualmente, certo? Então, isso é clássico, né? O que a gente entende por um experimento de fenda dupla clássico. No caso quântico, você repete esse mesmo experimento, mas com elétrons, né? De acordo com o Feynman lá, a descrição é com elétrons, e o que você vai observar é que se você deixa uma fenda aberta, você detecta um padrão igual ao das balas, se você deixa outra fenda aberta, você também obtém um padrão igual ao das balas, mas se você abre as duas fendas, você tem um padrão de interferência, e aí mostrando algo interessante sobre a natureza ondulatória das partículas, que são os elétrons, né? E a teoria quântica descreve isso muito bem, pois o estado quântico é formado pela soma das duas funções de onda, mas a probabilidade de detecção depende do quadrado dessa função de onda. Então, quando você toma o módulo quadrado dessa entidade aqui, você vê que um termo de interferência surge e é ele que é responsável pela natureza das franjas aqui que se observa no anteparo produzido pelos elétrons, né? Então, esse tipo de experimento já foi realizado com elétrons, tá? E com fótons também, como eu já mostrei para vocês em alguns slides, né?
E, de acordo com o Feynman, né, que ele escreve no livro, né, o experimento da fenda dupla tem nele o coração da mecânica quântica e contém o único mistério da teoria. Então, de acordo com o Feynman, esse experimento resume toda a história. Certo? Ok, então, seguindo em frente, vamos agora falar um pouco mais do fóton. Né? Daqui a pouco eu volto a falar da fenda dupla. Esse experimento do Max Zender é o seguinte, né? Um tipo de interferômetro análogo ao da fenda dupla, você oferece dois caminhos para a partícula. Então, aqui você tem um divisor de feixe em azul, tá? Aquela mesma história, 50% de probabilidade de ser transmitido, 50% de ser refletido. Você tem espelhos aqui para desviar o caminho dos fótons e você tem um segundo divisor de feixe aqui e dois detectores na saída. Se você entende o fóton como onda, e você entende da teoria eletromagnética que uma reflexão dá uma fase de π/2 para a onda, se o fóton segue o caminho de cima aqui do interferômetro, ou seja, se ele é refletido aqui, ele ganha π/2 de fase, se ele é refletido no espelho, mais π/2, se ele é refletido aqui, é mais π/2, então ao chegar nesse detector, ele tem 3 π/2 de fase. Se ele vem por baixo, não ganha fase nenhuma ao ser transmitido, vai ganhar π/2 na reflexão aqui e vai ser transmitido aqui, então vai chegar com π, se for, π/2, desculpa, se for pelo caminho de baixo. Então, 3 π/2 por cima, 3 e π/2 por baixo, dá π fora de fase, uma interferência destrutiva, então você não deve detectar fótons nesse detector. Certo? Em contrapartida, se você estuda o detector D2, o que é que você tem? Vem por cima, então, π/2, π/2 aqui, transmitiu, π de fase. Se vem por baixo, nada na transmissão, π/2 na reflexão, π/2, então π também. Então você tem um ganho de fase de π se for por cima, um ganho de fase de π se for por baixo, casamento de fase, então você tem todos os fótons deveriam ser detectados aqui, e é isso que você observa experimentalmente. Então isso é o efeito de interferência causado por esse interferômetro tipo Max Zender, que você tem toda a luz incidente sendo detectada nesse aparato aqui. Se você entender isso como partícula, isso não acontece, mas se você entende isso como onda, de fato é o que acontece. E, experimentalmente, todos os fótons vão ser detectados aqui. Ok, agora imagine se você tira esse segundo divisor de feixe aqui. O que é que aconteceria? Só imagine que você tira. Se você tira, você tem 50% de probabilidade de ser transmitido e ser refletido aqui, então você tem metade dos fótons seguindo por esse caminho, metade de fótons pelo outro. Então, obviamente, se não ter esse segundo beam splitter aqui, esse divisor de feixe, você vai ter metade dos fótons sendo detectados em D2 e a outra metade em D1. Então, perceba a diferença física em você ter ou não esse segundo divisor de feixe aqui. Se você bota o segundo divisor de feixe, 100% dos fótons vão para D2, se você tira, metade vai para D1, a outra metade vai para D2, e isso é um comportamento de partícula, ou seja, você sabe o caminho se você tira o beam splitter, e é um comportamento ondulatório se você coloca o beam splitter. É um comportamento complementar. Aí o John Wheeler, um físico também muito importante, foi o orientador de doutorado do Feynman, ele se fez a seguinte pergunta: tá bom, se você bota o segundo divisor de feixe, o fóton vai se comportar como onda, né, interferência. Se você tira, ele se comporta como partícula. Imagine então que você faz um Max Zender, um interferômetro bem grande, grandão aí, braços aí quilométricos, e que você só decide colocar ou retirar o segundo divisor de feixe quando você já tiver certeza que esse fóton já chegou, já passou pelo primeiro. Ou seja, quando ele já deveria ter decidido, né, entre aspas, se ele vai se comportar como onda ou como partícula. Será que ele vai adivinhar o que é que você vai fazer? Será que se você botar de última hora aqui esse segundo divisor de feixe, será que o fóton vai se comportar de acordo? Então essa é uma pergunta interessante. E esse experimento ele foi realizado em 2007, um artigo publicado na Science, pelo grupo do Alan Asper, depois eu vou falar um pouquinho nele de novo. E a conclusão desse artigo experimental é que o fóton, de fato, ele é evidente, né? Ele adivinha sempre o que é que o físico experimental vai fazer aqui. Mesmo depois dele já ter tido, ele não ter tempo mais de voltar e decidir o que é que ele vai fazer, se você coloca o divisor de feixe já tendo certeza que o fóton está dentro do interferômetro, ele vai sempre se comportar de acordo com a decisão da colocação ou não do segundo divisor de feixe. Então, essa é uma estranheza aí do fóton, né? Tem muito a ver com o título da palestra. Por onde é que esse cara foi? Né? Então, a gente realmente não sabe, né?
mas que ele é esperto e adivinha o que é que o físico experimental vai fazer, foi isso que o experimento mostrou. Bom, seguindo um pouco com o estudo que eu falei para vocês lá da fenda dupla, lá do livro do Feynman, né? Voltando a estudar os elétrons na dupla fenda, eu queria estudar um tema muito interessante chamado decoerência, né? E essa palavra aqui tem estado em moda, né, em pesquisas aí de informação quântica, que essa teoria de decoerência, ela meio que dá explicação a como o mundo clássico surge a partir do mundo quântico, tá? E vamos ver como é que isso acontece. Então, o experimento aqui está um pouquinho diferente, tá, pessoal? Você tem aquele aparato dupla fenda, tem o anteparo, tem a sua arma de elétrons aqui, mas aqui você ligou uma fonte de luz atrás das fendas, tá? Vamos ver para que vai servir essa fonte de luz aqui, o que é que isso vai influenciar. Bom, a explicação aqui é o seguinte. O Feynman descreve isso daqui não como decoerência, porque essa teoria é da década de 70, final de 70, 80, o livro Lectures on Physics é da década de 60, mas o Feynman já argumenta aqui que se você ligar uma luz atrás das fendas, aquele padrão de interferência que você sabia que os elétrons deveriam produzir vai ser destruído, né? E o Feynman argumenta por quê? Ele diz que os fótons aqui, que vão iluminar essa região, eles podem colidir com os elétrons, né? Os fótons, eles carregam quantidade de movimento, ao colidir, eles vão transmitir quantidade de movimento para os elétrons, e pela teoria de de Broglie, se você mexe na quantidade de movimento de uma partícula, você mexe no comprimento de onda dela. Então, botar luz aqui é mexer no comprimento de onda dos elétrons de uma maneira não controlada, então você está mexendo na relação de fase da função de onda dos elétrons passando por cima e por baixo. Mexer na relação de fase, em ótica, significa mexer na coerência, ou seja, você perde a coerência, você causa decoerência, e é assim que você faz com que o padrão de interferência desapareça e faz com que os elétrons se comportem igual àquele experimento das balas do revólver que a gente comentou, que era um experimento de fenda dupla clássico. Ou seja, o ligar dessa luz aqui nessa região faz com que os elétrons se comportem classicamente. Então, o entendimento desse experimento aqui, da influência dessa luz, né, faz com que um acontecimento quântico, de origem puramente quântica, com explicação quântica, passe a ser descrito por uma física clássica, né? Então, tendo em vista essa ideia, o que se argumenta é que o fato de você ter um comportamento clássico a partir de uma natureza quântica é quando você não consegue isolar o teu sistema quântico de um ambiente. Quando você não tem controle sobre a interferência de um ambiente sobre o teu sistema quântico, é quando esse sistema quântico ele passa a se comportar como clássico. Então, no fim das contas, o que a gente está acostumado nos cursos de mecânica quântica a dizer, o que é quântico é pequeno e o que é clássico é grande, não é bem esse o argumento. O que é quântico é o que você consegue isolar bem do ambiente. Aí ele se manifesta quanticamente. O que você não consegue o que você não consegue isolar do ambiente, então ele passa a se comportar classicamente. Então, tem a ver, obviamente, com o tamanho. Coisas pequenas você consegue isolar melhor do ambiente, então por isso que elas mostram melhor o comportamento quântico. Então, as coisas grandes, como mesas, cadeiras, é impossível que você isole da interferência do ambiente. Quando eu digo isso, é luz, colisão de moléculas de ar, até mesmo radiação cósmica de fundo, tudo isso influencia na decoerência, então faz com que, por exemplo, esse computador que está aqui na minha frente, ele está se comportando classicamente, ele não está numa superposição de estar na minha casa e na casa de vocês, por exemplo. Entendeu? Então, pelo fato de eu não conseguir isolar esse computador que está aqui na minha frente do ambiente, faz com que ele realmente esteja colapsado na minha frente e destrua o comportamento quântico dele. Então, é uma analogia assim meio exagerada, mas eu só quero fazer vocês entenderem o que é a teoria da decoerência diz. Bom, e para descrever isso, claro, matematicamente, você precisa de alguns elementos. Isso tudo é mecânica quântica, você não tem um argumento nada mais que tenha na teoria quântica para descrever essa decoerência. Então, só rapidamente aqui, você tem a função de onda da passagem do elétron pela fenda 1, função de onda pela fenda 2. O ambiente de fótons está num estado quântico chamado de pronto, certo? E após passar pelas fendas, se você considera que o elétron colidiu com o fóton,
Então, ao colidir com o fóton, o elétron alterou o estado desse banho de fótons aqui, então mudou do estado pronto para o estado 1. Mesma coisa se o elétron passar por baixo, ou se houver uma colisão, ele vai causar uma alteração no estado quântico dos fótons, passando do estado pronto para o estado 2. E se você abre as duas fendas, isso se a fenda 1 estiver aberta e se a fenda 2 estiver aberta. Se você abre as duas fendas simultaneamente, você tem essa linearidade, pela linearidade aqui da equação de Schrödinger, você pode vincular essa superposição aqui, cada um com o estado correspondente de alteração do ambiente. Então, você vai causar um estado emaranhado entre a passagem do elétron pela fenda 1 e passagem do elétron pela fenda 2, com o ambiente de fótons sendo alterado para o estado 1 ou o ambiente de fótons sendo alterado para o estado 2. Se você descreve isso com uma matriz de densidade, é um truque aí dos cursos de mecânica quântica, quando você quer descrever sistemas que envolvem probabilidades clássicas e quânticas, tá? Então, a matriz de densidade desse sistema elétron e fótons vai ser descrita dessa forma, e para você calcular a probabilidade de detecção dos elétrons no anteparo, você faz um sanduíche, calcula um produtozinho interno aqui, precisa saber quem são essas funções de onda, e o fato é que, caso o estado 1 seja ortogonal ao estado 2, você vai ter que o padrão de detecção dos elétrons vai ser a probabilidade de ele ter passado pela fenda 1, mais a probabilidade de ter passado pela fenda 2, e nenhum termo de interferência existe. Então, realmente, você recupera o comportamento clássico. Agora, o que é que quer dizer o estado do ambiente 1 e 2 serem ortogonais? É quando você sabe, você tem precisão sobre de onde esse fóton foi espalhado. Ou seja, se o elétron passar pela fenda 1, ele vai espalhar um fóton, então você tiver uma resolução suficiente para saber que esse fóton foi espalhado pela fenda 1. E a mesma coisa sobre a fenda 2. Se você tiver uma resolução suficiente para dizer que esse fóton foi espalhado pela fenda 2, você diz que esse estado colidido, alterado do ambiente 1 e 2, eles são distinguíveis, então você tem ortogonalidade. E do ponto de vista experimental, isso acontece quando os fótons eles têm um comprimento de onda pequeno. Se você quer ter resolução alta, comprimento de onda pequeno. E comprimento de onda pequeno quer dizer alta energia para os fótons. Tá? Então, quanto mais energéticos forem esses fótons, ou seja, vai para o ultravioleta, vai para uma radiação aí de alta energia, você vai causar esses dois estados cada vez mais ortogonais, você vai causar uma resolução melhor na detecção desses fótons, que vai indicar por onde que esses elétrons passaram, e isso faz com que o comportamento quântico seja destruído. Então, no fim das contas, a teoria da decoerência ela nos diz que o comportamento clássico é uma consequência do emaranhamento entre o sistema e o ambiente. Vou comentar sobre o emaranhamento daqui a pouco. Mas, mais do que isso, por que eu estou contando essa história toda sobre elétrons se a palestra é sobre fótons? Porque uma coisa boa, uma coisa importante para tecnologias quânticas é que os fótons eles são muito robustos em relação à decoerência. Ou seja, é muito difícil se você fizer esse experimento aqui com fótons, não é fácil de você alterar essa configuração aqui, ou seja, perturbar esses fótons, mexer com o ambiente apenas, mexer nessa relação de fase aqui, entre passar pela fenda de cima e de baixo, para destruir o padrão de interferência. Prova disso, né, que você consegue realizar um experimento de fenda dupla na sala de aula, né? Eu já fiz um experimento de fenda dupla quando eu dei o curso Física 4. Claro que não é em regime de fóton único, você pega um laser desses aí, de estado sólido, né? Uma vez eu fiz com um fio de cabelo de um aluno. Acho que foi até o McLean, não sei se o McLean está aí na plateia, mas o McLean, meu cabelo é curto, não deu para fazer uma fenda dupla, mas o McLean foi gentil, cedeu um fio de cabelo e a gente montou em sala de aula um experimento desse. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ninguém fez vácuo, ninguém isolou nada, mas os fótons, mesmo assim, preservaram o comportamento quântico deles, mesmo em experimentos rudimentares. Se fosse com elétrons, um experimento muito mais sofisticado teria que ser realizado para que você observasse essa natureza ondulatória. Certo, então vamos falar um pouquinho de emaranhamento, tá? Que também tem muita importância para o estudo dos fótons, né? Os fótons contribuíram muito para o estudo da mecânica quântica e vice-versa, né? Então, um levou ao entendimento do outro, e um momento importantíssimo da teoria quântica
foi quando Einstein, Podolsky e Rosen questionaram a validade da teoria. Desculpa, a validade não, a completeza. Isso que é importante. Será que ela é completa? Né? Ninguém discutiu se a teoria estava certa ou errada. Discutiram se ela estava completa, no sentido que é mais fácil de explicar da seguinte forma, proposta por David Bohm. Né? Não foi o experimento do artigo original de EPR, mas foi uma proposta simplificada de David Bohm, que imagine que você tem uma partícula do tipo meson π, se elas decaem, né, num par de partículas elétron-pósitron, o meson π ela tem spin total 0. Por conservação do momento angular, nesse decaimento, o elétron e o pósitron, os spins, se você medir em alguma dada direção, eles têm que se anular para conservar o momento angular. Então, independente da direção que você meça os spins desse elétron e desse pósitron, eles sempre têm que ser contrários, independente da direção, para que você tenha, de fato, momento angular zero, ou seja, spin zero, de acordo com a conservação do momento angular, se você quer satisfazer isso. E é importante que satisfaça, óbvio. Bom, se você entende que esse par de partículas foi gerado a partir de uma fonte com spin nulo, a teoria quântica diz que você só pode ter essas duas partículas, elétron e pósitron, nesse estado emaranhado, muitas vezes chamado de estado de singleto, e esse estado de singleto é justamente isso, é uma superposição da partícula A, de Alice, né, que está recebendo aqui o elétron, e o Bob, que está recebendo o pósitron. Sempre que a Alice medir spin up numa direção, e Bob medir o spin na mesma direção, ele vai obter down, e mesma coisa se a Alice medir down, o Bob vai medir up, isso independente da direção, mas o que a teoria quântica diz é que antes da medida você tem uma superposição dessas duas coisas ao mesmo tempo. A definição de um ser up e o outro ser down se dá após a medida. A medida vai produzir, vai colapsar o resultado entre up, down ou down, up. Mas antes você tem essa superposição, e é justamente isso que o Einstein não gostava. Né? Ele diz, por que tem que ter essa medida para produzir esse resultado? Ele achava que esse resultado sempre já existiu, ou seja, se o pósitron era up ou down, e o elétron up ou down, já existia mesmo antes da medida. Não existia essa superposição, ele não gostava dessa superposição. Então, ele dizia que a teoria quântica ela era incompleta no sentido de revelar quais eram os estados de spin antes da medida, tá? Ela era incompleta, isso a teoria, se fosse completa, deveria revelar isso, porque isso sempre existiu, porque Einstein era apegado na ideia de realismo local, ou seja, que as entidades físicas elas têm as suas propriedades muito bem definidas, ou seja, spin up ou spin down, mesmo independente de medida. Fez a medida ou não, essa propriedade dela existe. Né? Uma frase muito famosa, a discussão maior disso era com o Bohr. Né? O Bohr era defensor dessa ideia e o Einstein era defensor da ideia que as coisas já existiam independente da medida. Né? E em uma das discussões dele com o Bohr tem uma frase famosa que ele dizia, Bohr, será que a Lua existe quando a gente não olha para ela? Foi uma ironia do Einstein, né? Porque o Bohr dizia, não, só a medida produz a realidade física das coisas. Né? E o Einstein acreditava que não, essa realidade sempre existe, independente da gente observar ou não. Então, será que a Lua existe quando a gente não olha para ela? Né? Então, é interessante, né? Tem tudo a ver com isso aqui. Né? Então, se você não considera essa natureza realista do Einstein, né, que as coisas têm o seu estado bem definido, e local também ele queria dizer que a medida, um evento que ocorre aqui só pode interferir em outro evento se a influência viajar com a velocidade da luz, ou seja, se essas coisas forem distantes o suficiente, uma medida aqui não poderia influenciar na medida da outra coisa, então, mecânica quântica está meio que violando uma dessas coisas. Ou você não tem um estado bem definido para as partículas, ele achava que deveria ter, ou você está tendo uma fantasmagórica ação à distância. Né? Está tendo um envio de informação mais rápido que a luz, dizendo como que a partícula de Bob teria que se comportar por causa da medida de Alice. Né? Nenhum dos dois discutia o fato dos spins estarem invertidos. A discussão era se essa realidade já existia ou não antes da medida. Então, isso aqui foi uma frase, inclusive, que ele botou nesse artigo lá de 1935 com Einstein, Podolsky e Rosen. Né? Ele chamou que se
a teoria tivesse fechada, você teria que ter a tal fantasmagórica ação à distância, que ele não gostava de jeito nenhum. Bom, quem ajudou muito a resolver essa história foi esse físico irlandês aqui, John Stuart Bell, e ele lançou um teorema em 1964, conhecido como Teorema de Bell, e é reconhecido como o teorema mais importante da física do século XX. Né? Então é muita coisa, né? O século XX eu acho que foi o mais importante da física, e esse é tido como o teorema mais importante da física do século XX. O que é que esse teorema diz? A gente vai ver já já, mas a conclusão é que a teoria quântica é incompatível com teoria de variáveis ocultas. Teoria de variáveis ocultas era o que Einstein propunha, ou seja, está precisando de alguma coisa, alguma variável oculta aí para completar a mecânica quântica. E até esse teorema de Bell, as coisas ficaram meio que na discussão filosófica. Não dava para você verificar quem estava certo, se a predição da mecânica quântica, da superposição das coisas não bem definidas antes da medida, ou a ideia realista local de Einstein, Podolsky e Rosen. Bom, o teorema não vou detalhar muito, né, mas se você pensar naquele experimento desse proposto por David Bohm, lá do par elétron-positron, né, vocês sabem, né, eu já discuti. Se um for up, o outro é down, e vice-versa, em qualquer direção que você meça. Se você toma uma ideia local, a ideia realista local de Einstein, esses spins eles já estavam bem definidos o tempo todo. Tá? Desde o nascimento das partículas, elas já eram up e down, e a teoria quântica que estava incapaz de fornecer esse resultado. Se você se prende a essa ideia, né, e você denota como up, como sendo, pense em medidas que a Alice e Bob vão fazer, então A e B são medidas que a Alice vão fazer, A e a linha, desculpe, são medidas que a Alice pode fazer, B e B linha são medidas que Bob pode fazer. Que medidas são essas? Spins, por exemplo, ao longo da direção, projeção de spin ao longo da direção X, projeção de spin ao longo da direção Y, pode ser, por exemplo, as medidas A e a linha que a Alice vai fazer, e Bob pode ser, por exemplo, projeção de spin na direção 45 graus e projeção de spin na direção menos 45 graus, por exemplo. Tá? Mas o fato é que essas medidas de spin só podem ser up ou down, e você atribui valores mais um ou menos um a isso. Então, se você segue a ideia de Einstein, que as coisas estavam bem definidas o tempo todo, se os resultados da medida de A e a linha de Alice, que só pode ser mais ou menos um, se a soma dessas duas medidas for zero, tá? E essas coisas têm que estar bem definidas, então você pode somar essas coisas, nesse caso, A menos A linha só pode dar o resultado mais ou menos 2. Em caso contrário, né, se você tiver A menos A linha dando valor zero, nesse caso, é uma relação lógica, eu não vou detalhar aqui, mas se você parar para pensar, isso é fácil de ver. Se você entende que A menos A linha dá zero, nesse caso, A mais A linha vai dar mais ou menos 2. Então, você monta essa expressão aqui, bem simples, que é a seguinte coisa, né? Se A mais A linha for zero, né? A menos A linha vai ser mais ou menos 2, e B, então essa expressão seria zero, e B é mais ou menos 1, então essa expressão todinha vai ser mais ou menos 2. Da outra forma possível, se A menos A linha for zero, essa expressão dá zero, A mais A linha vai ser mais ou menos 2, e B também só dá o resultado mais ou menos 2. Então, de qualquer forma que você pensar, o resultado dessa expressão aqui, que tem todos esses valores bem definidos, de acordo com Einstein, de acordo com a mecânica quântica, não, mas de acordo com Einstein, isso tudo tem que estar bem definido. O resultado dessa expressão C só pode ser mais ou menos 2. Isso, claro, você vai fazendo medidas estatísticas disso. Você faz várias vezes e vê o que é que vai dando. Então, cada resultado, de acordo com o pensamento de Einstein, vai dar mais ou menos 2. E, para uma distribuição estatística, o módulo da média de uma distribuição estatística é sempre menor do que a média do módulo. Então, se você toma o módulo da média desse número C aqui, dessa função C aqui, isso tem que ser igual a 2, certo? Então, o módulo da média disso tem que ser menor ou igual a 2. Então, com base no realismo local de Einstein, Podolsky e Rosen, que as coisas estão todas muito bem definidas antes da medida, se você faz medida da média, do módulo da média dessa coisa aqui, e isso é acessado experimentalmente, isso tem que dar o valor menor ou igual a 2. Certo?
Só chamando a atenção aqui que essa derivação da desigualdade de Bell aqui não é a original de Bell, foi feita nesse artigo, né? Ela é um pouquinho mais simples que a de Bell e aqui é usada nos experimentos, tá? Então, no fim das contas, né, quando você toma esse módulo da média, você obtém essa expressão aqui para essas médias dos produtos, dessas medidas de AB, a linha B, AB linha, a linha B linha. Isso teria, de acordo com o realismo local de Einstein, isso tem que dar menor ou igual a 2. Quando você executa esse experimento com um estado emaranhado, daquele tipo singleto, descrito no artigo de Bohm, e que a medida de A seja, por exemplo, spin na direção Z, a linha seja spin na direção X, ou seja, ali se faz aleatoriamente medidas de spin na projeção em X, em Z, e Bob faz medidas na projeção 45 graus, seja B, e B' seja menos 45 graus. Se você faz esse experimento, que a teoria quântica te diz é que aquela expressão do módulo do módulo da média, né? Do módulo da média disso daqui dá 2 raiz de 2, que obviamente é maior do que 2. Então você está encontrando aqui, o que o Bell mostrou é que você tem uma forma experimental de testar se a teoria quântica está correta ou é a teoria de realismo local de Einstein. Então, o Bell não resolveu a história, mas ele mostrou uma forma de você perguntar para a natureza quem está certo. Se faz sentido a ideia do realismo local, que as grandezas físicas estão definidas antes da medida, ou se de fato essa história de superposição quântica, essa coisa probabilística que o Einstein não gostava, é que está correto. Certo? Então, muito importante a contribuição de John Bell, que realmente foi aquela conclusão. Mecânica quântica não está compatível com teorias de variáveis ocultas. Isso já foi concluído aqui. Agora, quem está certo, pergunte à natureza, o método é esse. E os primeiros a perguntar foi um grupo da França, Alain Aspect, Grangier e Roger, nesse artigo, nesse PRL 1981. Só para chamar a atenção, esse é um dos milestones do PRL. O PRL já é uma revista importante, então esse aqui está entre os artigos mais importantes da história da revista. E eles foram um dos primeiros a fazer um teste de desigualdade de Bell. Aqui a fonte era uma daquelas que eu falei para vocês com fótons, tá? Que em vez de ser elétron, pósitron, são fótons produzidos de acordo com aquelas técnicas lá que eu falei para você, ou eu acho que esse aqui foi um decaimento atômico em cascata, que era mais difícil de fazer do que é hoje, né? E as medidas que a Alice vai fazer, ela tem aqui na mão dela um divisor de feixe polarizado. Esse divisor de feixe polarizado, ele deixa transmitir fóton com polarização horizontal e reflete fóton com polarização vertical. Mesma coisa, Bob, tem na mão dele um cara desses, um divisor de feixe como esse. Então, se Bob faz medidas com Alice faz medidas com esse polarizador dela aqui, na direção, na base horizontal vertical, por exemplo, tá? Ou seja, ela vai detectar se tem fótons horizontal ou vertical. Então, ela está fazendo medidas nessa base. Essa é o observável A. O observável A' deveria girar esse divisor de feixe de 90 graus. Então, ela está fazendo medidas numa outra base. Desculpa, 90 graus não, 45 graus para fazer medidas na base vertical, diagonal e antidiagonal. E Bob também vai fazer medidas parecidas. Pode fazer medidas nessa base diagonal e antidiagonal e horizontal, vertical. De fato que Alice faz 2 tipos de medida, A e A', e Bob faz 2 tipos de medida, B e B'. E de acordo com as taxas de coincidência que ela mede aqui, ela sabe se uma for de coincidência aqui, vai registrar que pares de fótons são correspondentes. Então, de acordo se você tiver up, down, up, up, down e down, down, você monta essas estatísticas aqui para cada par de observáveis que você tem. Esse menos e menos aqui tem a ver com o fato de você atribuir mais para up e menos para down. Então, se estão contrários aqui, tem sinal contrário, dá menos. Aqui, mesma coisa. Aqui o sinal de mais é porque down, down, dá menos, menos, dá mais. Então, você consegue fazer essas medidas estatísticas.
E o Alan Aspect, esse grupo aqui, Alan Aspect e Roger, fizeram essas medidas, deram ganho de causa para a mecânica quântica. Ou seja, ao calcular isso daqui, que deveria dar menor ou igual a 2, de acordo com o realismo local de Einstein, eles obtiveram um resultado muito próximo do 2 raiz de 2 da mecânica quântica. E, só lembrando, isso aqui são pares de partículas emaranhadas. É preciso que estejam emaranhadas para que, de fato, essa desigualdade seja violada de acordo com a mecânica quântica. Certo, então isso foi muito bom, né? E o que é que tem de interessante demais nesse experimento? Eles fizeram um chaveamento muito bom aqui para que a medida de um não interferisse no outro. Isso era importante, né? Porque isso era uma das premissas do realismo local. Não só que as partículas tivessem, no caso, suas polarizações bem definidas, mas que a medida de um não interferisse na medida do outro. Então, esse experimento ele foi difícil porque naquela época você tinha que chavear, né? A sincronização dessas medidas tinha que ser muito rápido para que você evitasse que uma informação com a velocidade da luz viajasse de um experimento e afetasse o outro, certo? Então, deu ganho de causa para a mecânica quântica, mas não foi o fim da história, porque fótons são difíceis de detectar. Até hoje são muito difíceis de detectar no sentido estatístico. Você detecta, mas você perde muita informação. Se você emite 100 fótons, vai querer detectar os 100, por exemplo, não sei ao certo, mas, sei lá, detecta só 40, você perde 60. Então, como eles perderam muita informação, muita estatística, era possível que os fótons perdidos dessem ganho de causa à teoria de realismo local de Einstein. Então, não foi o fim da história, mas foi realmente um avanço para esse estudo de emaranhamento. Esse experimento, esse outro PRL aqui de 98, veio na mesma linha do artigo anterior, verificou ganho de causa para a mecânica quântica, mas também se perderam muitos fótons. Mas bem menos do que o experimento anterior. Então, deu muito mais precisão para o ganho de causa da mecânica quântica, mas não foi a última palavra, certo? O grupo do Anton Zeilinger aqui. Nesse Nature aqui de 2001, foi o contrário, né? Esse experimento ele foi realizado com íons, uma armadilha de íons, pelo grupo do David Wineland, ganhou o prêmio Nobel, acho que em 2012, com estudos aí de armadilhas de íons. Foi o contrário, eles conseguiram fazer uma verificação da violação da desigualdade de Bell em termos estatísticos, porque os íons só eram bons de detectar. Você não perdia nada, mas em compensação você não poderia ir muito longe com eles. No sentido de evitar que o experimento de Alice interferisse no de Bob e vice-versa, porque íons perdem a informação quântica muito fácil. Lembra do que eu falei sobre decoerência? Os fótons são bons, você pode viajar muito com eles, quilômetros, eles não perdem as propriedades quânticas deles. Mas átomos e íons são muito frágeis contra a decoerência, a perda de informação quântica. Então, eles verificaram a violação da desigualdade de Bell, mas fecharam a questão da detecção, foi 100%, mas a questão da localidade, eles não conseguiram fechar essa parte, então ainda ficou em aberto. Então, o que faltava nesses experimentos de óptica foi completado por David Wineland, mas o interessante é que as duas coisas fossem fechadas ao mesmo tempo. Ou seja, você fechar essa questão da detecção e da localidade, tudo ao mesmo tempo, aí sim você poderia dar ganho de causa de uma vez para a mecânica quântica, em contrapartida em relação às teorias de variáveis locais que vieram a partir dos seguidores de Einstein, Podolsky e Rosen. Tá, mas o experimento, a prova cabal só veio acontecer em 2015 e foi o experimento que de fato fechou esses dois buracos aí, de detecção e de localidade. Tá? Esse artigo foi publicado na Nature em 2015. Então, só chamar a atenção para a data, o questionamento de Einstein, Podolsky e Rosen foi de 1935. Né? O fim da história só aconteceu em 2015, 80 anos depois. Tá? Por esse grupo enorme aqui, fez um experimento aí envolvendo algumas ruas, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma foto do Google Maps, tá? Como foi que eles fecharam essa história, né, da detecção e da localidade? Eles aproveitaram o que haviam de melhor nos fótons e nos átomos. Os fótons são bons para você viajar com eles e não perder a informação quântica, mas são ruins de detectar. Os átomos e os íons, eles são bons de detectar, mas você não pode ir muito longe com eles, porque eles perdem as propriedades quânticas. Então, o que foi que fizeram? Fizeram a geração dos fótons emaranhados, mandaram aqui para algumas quadras de distância, aqui, ó, tem mais de
de 1 quilômetro de distância aqui, né, onde é que a Alice e Bob estão, e viajaram tudo isso, preservaram a informação quântica com os fótons, mas e agora? E a hora da detecção? O que é que a gente faz? Os fótons são ruins de detectar. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma técnica chamada de entanglement swapping. O que é isso? É troca de emaranhamento. Os fótons viajaram emaranhados até aqui, mas se aproveitaram uma técnica que foi desenvolvida em informação quântica de você trocar o emaranhamento. Então, o emaranhamento que estava com os fótons foi perdido para os fótons e foi transferido para um par, para elétrons aqui. Você tem um sistemazinho de estado sólido aqui, recebeu esses fótons, então o emaranhamento que existia entre os fótons foi deixado, você deixou de lado o emaranhamento dos fótons, passou para os elétrons são bons de detectar, então realmente a técnica foi muito engenhosa, e aí você conseguiu alta detecção e conseguiu fazer com que essas medidas estivessem fora da influência do cone de luz da outra, né? Ou seja, em termos de relatividade, esses eventos de medida não estão fora do cone de luz da outra, ou seja, você não tem influência com informação viajando à velocidade da luz, interferindo nesses experimentos. Então, de fato, esse foi o experimento que resolveu a história. Mecânica quântica está certa, não dá para você ter coisas bem definidas antes da medida. A medida, ela não só mostra, mas como ela produz o resultado. Tá certo? Então, a ideia de Einstein de realismo local, ela caiu nesse artigo aqui, certo? Agora, não vamos dizer, poxa, o Einstein cometeu um erro, mas que bom que ele questionou isso, né? Então, olha o tanto de tecnologia, de informação que a gente ganhou por ela preocupação de Einstein, Podolsky e Rose em 1935. Né? E isso aqui está gerando muita tecnologia interessante nos dias de hoje. Uma delas é a criptografia quântica. Né? Eu só vou falar rapidamente aqui por causa do tempo, para não me perder muito. Estou passando na hora. Há quanto tempo, Lucas? Só me permita saber quanto tempo. Já passamos de meio-dia, né? Então vou andar rápido. Fica se eu puder tá encerrar. Tá certo, então vou ser rápido com isso. Então, a criptografia, ela se aproveita dessa questão do emaranhamento, tá? Você consegue fazer com que Alice e Bob compartilhem uma chave segura, no sentido de que emaranhamento é frágil. Se alguém interceptar essas partículas emaranhadas, por exemplo, um espião aqui, o emaranhamento é perdido, e se o emaranhamento é perdido, você não tem violação da desigualdade de Bell. Então, se Alice e Bob querem compartilhar uma chave de segurança, né, uma chave criptográfica, é interessante que se faça isso com partículas emaranhadas, porque quando você compartilha um montão delas, você reserva uma parte para testar a desigualdade de Bell e ver que violou, você viu que ninguém interferiu nessas partículas, ninguém mexeu no emaranhamento delas. Então, o restante que você não interferiu, você pode usar para criar uma chave criptográfica. Isso foi formulado aqui nesse artigo do Arthur Ecker, em 91, que são as bases aí da criptografia quântica. Bom, pessoal, como meu tempo ia passar, eu ia fazer um pouco de propaganda, mas eu vou passar rápido aqui, só queria mostrar um pouco dos trabalhos que eu, meus colegas, o grupo, a gente está tentando desenvolver, tá? O estudo dos fótons foi muito importante para a minha carreira, tá? Fiz bastante coisa, assim, tentei investigar bastante, porque realmente os fótons me fascinam, né? Então, esse é um trabalho aí 2017, né? Em que eu faço uma investigação em termos de matriz de densidade, para você fazer uma descrição conjunta da coerência e da polarização dos fótons, tá? Então, nesse artigo eu defino aqui grau de coerência e grau de polarização para os fótons no experimento de fenda dupla. Esse artigo aqui eu mostro, né? Acho que sou eu sozinho, bom, enfim. Tem esse artigo aqui que é mostrado como você consegue emaranhar partículas que nunca interagiram, tá? Numa rede de interferometria como essa aqui, tá? Então, você consegue emaranhar fótons distantes, arbitrariamente distantes, com um fóton central aqui, só utilizando interferometria, tá? Isso foi feito em 2016. Utilizando um experimento, uma proposta experimental parecida, tudo isso é teórico, tá? Parecida. A gente mostra também como é que um fóton central ele consegue modificar medidas estatísticas em fótons adjacentes aqui, tá? Um experimento muito parecido, gerando emaranhamento também entre esses fótons que nunca interagiram, mas que você mexe na estatística deles. Esse artigo a gente publicou no Scientific Report em 2016, em colaboração com
professor de Alagoas, Vasqueri, Sérgio Azevedo também da casa, acho que vai falar mais tarde. Então, umas coisas que a gente andou fazendo. Fez a mesma coisa com férmions também, só que dá uma taxa de emaranhamento maior se for férmions, em um experimento como esse, mas enfim. E só para fechar, falar sobre o artigo da Rejane, que vai ser a primeira doutora do grupo, né? A Rejane também indiretamente estudou fótons, em termos de interferometria, né? Que é o seguinte, numa interferometria como essa, que você gera pares de partículas emaranhadas, se você joga cada uma num aparato tipo fenda dupla, você vai observar um tipo de interferência de duas partículas, mas não é uma interferência visual, é uma interferência na taxa de coincidência das partículas no anteparo da Alice e do Bob, se você quiser. Então, é uma interferência muito interessante que você não vê, mas você só percebe em relação à sincronização das medidas, né? Isso é uma coisa conhecida, tá? Isso é uma coisa conhecida, mas o que a Rejane fez na tese dela é usar isso para quantificar correlações quânticas, tá? Então, utilizando a medida dessa interferometria temporal, a Rejane está aqui propondo um novo tipo de correlação quântica, que não é emaranhamento e nem é discórdia quântica, que é um outro tipo de correlação quântica, que está bastante comentado na literatura. Se você faz o teste para o chamado estado de Werner, que é esse aqui, que é um misto de estado emaranhado e estado misto, né? Você encontra uma curva de correlação diferente daquela do emaranhamento e diferente da curva da discórdia quântica. Então, o argumento principal aqui, vou dar um spoiler da tese da Rejane, é que não é preciso emaranhamento para que você produza interferometria de duas partículas, interferometria temporal de duas partículas, tá? Porque aqui você tem zero de emaranhamento, mas tem uma medida de interferometria não nula. Bom, e só em conclusão, pessoal, desculpe ter passado o tempo, vou fechar rápido aqui. Como conclusão, a gente entende que o fóton foi introduzido como uma ideia heurística, depois foi considerada desnecessária, mas hoje é uma entidade física inquestionável, tá? O estudo do comportamento fotônico foi essencial para o desenvolvimento da teoria quântica e da teoria da informação quântica, né? A manipulação dos fótons é muito promissora para tecnologias quânticas futuras, principalmente no que diz respeito à comunicação. Por quê? Porque elas são robustas contra a decoerência. Elas são as únicas partículas quânticas que você viaja com elas sem que perca uma quantidade significativa de informação quântica. Então, os fótons são importantíssimos para as tecnologias quânticas que estão sendo desenvolvidas. E, por último, no fim das contas, a pergunta que foi feita no título do seminário, né? Eu estou respondendo aqui. Infelizmente, a gente não sabe onde os fótons estão indo, né? Mas a história nos mostrou que vale a pena tentar procurar por eles. Obrigado, pessoal. Desculpe ter passado da hora. Muito obrigado, professor. Desculpa, Lucas. Só mostrar as agências aqui, né? Agradecer ao FPB, o grupo, CNPq, CAPES e a Fundação de Pesquisa do Estado da Paraíba, que está dando uma força para a gente. Então, agora sim, encerrei. Desculpa. Muito obrigado, professor, de verdade, aí, pela excelente palestra. Eu, pelo menos, gostei muito, até porque metade disso é assunto do meu PIBIC, né? Então, a revisão sempre é ótima. Mas eu queria, assim, como a gente já está dentro do horário do almoço, né? Eu creio que o nosso tempo para perguntas depende aí do professor e de quem estiver presente, né? Se aguentar a fome mais um pouquinho. Queria perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Bertúlio. Acho que alguém levantou a mão, né? Acho que Carlos levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Ele perguntou o seguinte, professor. Aconteceria algo semelhante se tivéssemos no lugar da fonte luminosa uma fonte térmica entre a fenda dupla e o anteparo? Em que sentido? No experimento Deixa eu só parar aqui. Qual é o experimento, professor, que Carlos? Naquele exemplo que o senhor começou a falar sobre emaranhamento e tal, que tinha uma fonte luminosa aí, que o fóton ia emaranhar com o que estava passando por cada fenda. Não era isso? No final agora da palestra, a parte da Não, mais no início. Quando o senhor ia começar a introduzir. Certo, ele pegava tem a fenda dupla, isso, tem os tinha uma elétrons, fonte luminosa.
Certo. Logo depois. Se fosse uma fonte térmica ali, teria algo semelhante? Não, a natureza da fonte ela não é tão importante. O que vai ser importante para a decoerência é a distinção dos estados do ambiente após a colisão. Então, o que vai ser mais importante mesmo é a frequência desses fótons. Tanto em termos da forma como o Feynman explicou, se os fótons forem muito energéticos, eles vão transmitir muita quantidade de movimento para os elétrons e você vai perder a relação de fase. E do ponto de vista de decoerência, se você tem fótons muito energéticos, eles têm comprimento de onda pequeno, então se eles forem espalhados, você vai saber de onde eles foram espalhados. Então esse que é o ponto fundamental nessa questão, é a frequência do fóton espalhado. Não tanto a estatística dele, não. Em termos de resolução mesmo, isso tem a ver com comprimento de onda. Sim. Obrigado. Professor, tem mais uma pergunta aqui do McLean. Ele perguntou o que, eu acho que a pergunta dele é assim, o que na luz causa decoerência, né? Acho que ele está se relacionando lá quando o senhor falou da decoerência de elétrons, né? Não, peraí, ele vai reformular. O McLean foi que me cedeu o cabelo lá para fazer a fenda dupla na sala de aula, McLean. Sempre colaborando com a ciência. O cabelo foi o de Cláudio. O meu foi para fazer o... foi o Cláudio. O nome do experimento. O de Cláudio você pegou para fazer uma dupla, o meu você pegou para fazer um outro experimento. Não lembro qual. Só vai fazer experimento com o cabelo, pelo visto. McLean, você quer aproveitar para esclarecer o que você estava falando? Pode perguntar, McLean. Pergunta logo. É mais fácil você falando. Então, é que o senhor ele frisou bastante a ideia de que tem que ser fóton de alta energia. Quanto maior a energia do fóton, mais fácil vai ser de detectar. Caso o fóton tenha baixa energia, ele não vai ter a decoerência aplicada nele? Isso, exatamente. Se for um fóton, por exemplo, vamos ser dramático, um fóton de onda de rádio, aí, não, micro-onda, tá, tem uns 10 centímetros, pronto, é melhor. Essas fendas, elas têm um tamanho, né? A gente viu no curso Física 4, né? Isso depende muito, a interferometria depende muito da distância entre as fendas, isso não pode ser muito grande, mas se você tiver um fóton de micro-onda, que ela tem uns 10 centímetros, por exemplo, se esse fóton for espalhado dali, dessa região das fendas, McLean, você vai ter uma observação borrada. O comprimento de onda dele é muito grande, você vai ter uma detecção muito difusa, você não vai saber se esse fóton foi espalhado da fenda de cima ou de baixo. Para que você tenha essa resolução, realmente tem que ser um fóton de comprimento de onda menor. Aí você conseguiu, opa, tá aqui, resolvi, o fóton veio da fenda 1 ou da região da fenda 2. Então, essa é a importância. Mas, então, com as altas energias, dá para se... Porque, pelo que eu vi, o resultado final vai ser que nem o gráfico da arma lá, que vai ser contínuo. Mesmo naquele contínuo, com altas energias, a gente consegue saber de onde veio cada um deles? Olha, se for uma energia muito alta, você vai dar uma quantidade de movimento muito grande, ela pode até espalhar esse elétron aí para muito longe e vai destruir o experimento, né? Mas, assim, tem que ser uma frequência tal, você está querendo fazer um comparativo com a clássica, né? Então, ele vai ter que ter uma frequência tal que ele destrua, de fato, ele interfira na relação de fase da função de onda do elétron passando pela fenda de cima e de baixo, mas também não pode jogar esse elétron fora do experimento, né? Então, tem que ter aquela faixa de frequência, também não pode ser, sei lá, um raio gama da vida, né? Mas tem que ter uma faixa tal que você destrua o padrão de interferência e você recupere o padrão clássico, né? Então, você, dessa forma, mexendo na relação de fase, fazendo com que os elétrons permaneçam na região experimental, sejam detectados, você, de fato, vai ter a recuperação do padrão das balas do revólver no experimento com elétrons. E aí, a justificativa mais aceita é que a teoria clássica, ela emerge da teoria quântica por interferência ambiental. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Para encerrar, né, devido ao nosso tempo, para a gente também não estender muito para dentro da hora do almoço, o professor Jesus gostaria de fazer uma pergunta, e aí a gente encerra com a pergunta dele, tá bom? Esse momento da manhã. Certo. Me desculpe de novo todos, né? Mas é que muito obrigado, Bertúlio, por ter aceito, né? E pela palestra, né? Eu acho que esse tipo de palestra que movem, né? O coração do físico, né? Você vê essa maravilha, né? Da mecânica quântica. Eu tenho um questionamento, Bertúlio, que eu não queria deixar passar, para ver se você tirava minha dúvida, né? E me dizer de fato se tem sentido. Vamos supor que eu tenho um elétron, por exemplo, emaranhado
num estado singleto, certo? De spin, vamos dizer. E eu coloco Alice e Bob, certo? Afastados, tá? Pelo que eu conheço, não existe nenhuma lei na natureza, certo? Que impeça que Alice e Bob detectem simultaneamente ambos elétrons emaranhados, certo? Ou seja, eventualmente pode acontecer um acaso da natureza, do cosmos, que permita que ambos elétrons cheguem simultaneamente a Alice e Bob, dado um determinado referencial. Supondo que isso aconteça, e supondo que a gente diga o seguinte: Alice, você vai medir a componente SZ do elétron seu, e o Bob, você vai medir a componente SX do seu, beleza? Registrem suas medidas e vão para esse referencial no qual ambos estavam sincronizados. Compartilhem suas informações, e o que nós teríamos é: Alice e Bob estão no mesmo instante de tempo para esse referencial, tendo medidas de SX e SZ. Alguma coisa que não é permitido pela incerteza de Heisenberg. Como é que a gente poderia explicar esse paradoxo que surgiu na minha cabeça aqui, que eu estou realmente... Tá, deixa eu ver se eu entendi, né? Você está supondo que seja simultâneo de fato. Pelo que eu sei, não existe nada que impeça que algum acaso do cosmos possa tratar isso, né? Olha, essa pergunta ela é muito interessante, né? Só esclarecendo melhor, porque se for exatamente simultâneo, mas assim, exatamente simultâneo não impede, mas do ponto de vista prático, eu acho que você sempre vai ter um erro, né, relacionado à sincronização, né? Mas o que é entendido hoje, né, em mecânica quântica se você medir em direções ortogonais, né, uma não vai ter correlação nenhuma com a outra. O que vai ter correlação é se for a mesma direção. Um é up e outro é down. Uhum. Se for direção... Se a Alice medir SX, ela vai medir up e down, não sabe. E ela vai colapsar. Se medir o up, vai colapsar o estado da partícula de Bob como sendo down em Z. Né? Desculpa. Se ele medir em Z, up em Z, Bob vai... O estado de Bob, mesmo que ele não meça, vai estar colapsado em down em Z. Se você fizer uma medida em X, vai dar 50% de probabilidade de ser up ou down em X. Porque down em Z é 50% de probabilidade de ser up ou down em X. Agora, essa pergunta aí tem muito a ver com uma questão chamada tempo de colapso da função de onda. Será que isso é instantâneo de fato? Porque mesmo que se for instantâneo, acabou. Né? A história terminou. Mesmo que seja instantâneo, houve um colapso, uma foi up, a outra foi down, mediu em X, é 50% de probabilidade de dar up ou down na direção X da partícula de Bob. Mas ainda existem umas discussões a respeito do tempo de colapso da função de onda, né? Inclusive tem um professor da Federal de Pernambuco, que é o Paris, que ele anda preocupado com essas coisas. Será que realmente você medir uma, você vai colapsar a outra instantaneamente? Então... em princípio, essa pergunta, esse experimento, nos moldes que você está propondo aqui, eu acho que eu diria que ninguém tem se preocupado ou não está ousando chegar nesse ponto do diferença de tempo zero, porque realmente esse daí é um tipo de situação que eu diria que não daria para reproduzir experimentalmente, eu creio. Né? Apesar de, como você falou, nenhuma teoria impedir. Mas o que se tem, né, eu posso dizer o que eu te acho, mas aí é o que eu acho. Mas o que se tem é que é instantâneo o colapso. Uhum. Se a Alice mediu up, Bob vai medir down. Vai ser up em Z para Alice, vai ser down em Z para Bob. E se ele mediu do jeito que você está propondo em X, vai ter 50% de probabilidade, não vai ter correlação nenhuma. Vai ser up em X ou down em X. Porque, na verdade, a minha pergunta, né, é mais um experimento mental, um experimento teórico. Vamos supor que a função de onda colapse instantaneamente, e isso não seria tão relevante, mas o problema é que eu estou vendo se de alguma maneira, teoricamente, a menos de que a gente coloque, olha, não pode ser realizadas medidas em operadores que eles obedecem ao princípio de incerteza, em um mesmo referencial, a menos de que isso exista, que pelo que eu não sei, não existe
esse argumento, né? Pelo menos não existe esse postulado, né? Você poderia tratar o problema teórico disso. Acontecer dois acontecimentos que na natureza se passaram, que a princípio existem, dado um referencial, muitos, por não dizer infinitos, acontecimentos que são simultâneos em um dado referencial. A gente escolhe que dois desses acontecimentos seja a medida de um spin em Z e um spin em X. Esse problema teórico. Como é que a gente resolveria o paradoxo, então, da incerteza de Heisenberg nesse problema? Teoricamente. Aí que tá, teoricamente. Então, de novo, se a Alice mediu A em Z, o que a teoria de emaranhamento diz é que, instantaneamente, a partícula de Bob vai ser down em Z. Isso. Ok. Aí você vai medir em X, por exemplo, descobre que foi up em X. Aí você está dizendo, então ele está conhecendo duas projeções de spin simultaneamente, isso é proibido pelo princípio de incerteza. Acho que é essa a tua pergunta. Isso. Mas aí que tá, ela colapsou em Z, down em Z, mas quando você vai medir em X, você destruiu o down em Z. Você já destruiu o down em Z. Mas é simultâneo, né? Pois é, aí é uma pergunta, pois é isso que eu te falei, é o que se tem. É o que se tem, é isso. É instantâneo, você está dizendo, é simultâneo, mas a teoria, ela não, digamos que não foi respondida exatamente nesse teu sentido. Será que vai conhecer os dois ao mesmo tempo? Não, a teoria diz que vai medir mesmo que seja simultâneo, vai ser up e down. Conseguiu medir simultâneo, tem que conservar o momento angular. Se um é up, o outro é down e acabou. Então a partícula de Bob vai ser down em Z. Simultâneo ou não, o que a teoria te diz é que vai ser down em Z. Colapsou dessa forma, não pode violar, senão você está violando conservação do momento angular. Mesmo que ele meça em X? Mesmo que ele... você está falando em X. Isso, ele mediu em X. Está medindo simultaneamente em X, tá. Isso. Aí vai ter 50% de probabilidade, mas você destruiu a informação de Z. Você destruiu. Mesmo simultâneo, você não acessou a informação de Z. Você saberia que conservou o momento angular, mas essa instantaneidade aí, ela vai cair, né? Porque você mediu em X, vai ser up e down, né? Eu agora pensando, eu estou entendendo a tua pergunta, mas eu estou entendendo. Porque você está querendo argumentar que você saberia com certeza que foi down em Z, mas mediu em X. Exato. Não, é uma boa pergunta. Agora, realmente, vai ficar em xeque essa questão da instantaneidade, né? Mas o fato é que não dá. O fato é que não tem como conhecer. Né? Você não tem nenhum experimento que dê essas duas projeções, né? Eu concordo que experimentalmente talvez seja impossível de implementar, mas eu acho que sim. Mas mesmo se experimentalmente é difícil, então a teoria tem que de alguma maneira responder essa pergunta. Ou está incapaz também, né? Ou de fato é incapaz de responder. Né? Como é incapaz de responder, ou não existe de fato estado antes. Realmente, eu estou entendendo sua pergunta, muito boa, inclusive, agora que ficou claro para mim, né? Porque, em princípio, você estaria conhecendo duas projeções simultaneamente. Isso, exatamente. Mas, aí eu vou defender no sentido de não dá para ser absolutamente simultâneo, né? Até porque simultaneidade também tem a ver com referencial, mas o fato é que essas medidas, elas são instantâneas, uma tem que estar fora do cone de luz da outra, né? Mas 100% instantâneo é difícil de se pensar, mas eu não sei se dá para você derrubar e dizer, eu acho que não dá para você conhecer duas, você vai estar derrubando o princípio de certeza, realmente, se você disser que está atribuindo duas projeções de spin. Ou então a solução é dizer que não existe, não é possível medir na natureza. Mas a gente pode conversar sobre isso. Foi uma boa pergunta, dá uma boa reflexão isso daí. Bom, Lucas, eu agradeço aí. Não só agradecer novamente aí o professor Bertúlio pela participação, pela excelente palestra. E obrigado a todos, né, que participaram aí com comentários, com perguntas. Eu acho que também é um momento de crescimento, né? Ouvir as indagações de todos. Então eu vou passar para a Cláudia aí, acho que ele quer dar alguns avisos dessa pausa aí do almoço e dos trabalhos da tarde. Primeiro interromper a gravação aqui antes que eu esqueça, certo?